Boa tarde. Eu sou Thaís Naldoni, esse é o Imprensa na TV, um programa para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Nós aqui, depois de 3 anos, estamos de volta ao TV, animados, felizes, tá bacana pra caramba. Tenho certeza que vocês vão adorar essa nova fase do nosso programa. Bom, vocês querem falar com a gente aqui durante o programa todo, nós temos até as 4 horas aqui o nosso encontro marcado. Então, não se esqueçam que a partir desta sexta, todas as sextas agora, a partir das 3 da tarde, vocês estão em encontro aqui comigo. E a gente vai falar sobre jornalismo, vai debater, vai falar sobre os bastidores da comunicação, vamos falar sobre tudo, na verdade. Então, hoje, até o nosso entrevistado, nosso convidado de estúdio é uma pessoa que faz tudo mesmo, né? É um escritor, um jornalista, chefe de reportagem da R7, músico da Wanda Viper, que acabou de fazer 25 anos e vai lançar um DVD. Bom, queria apresentar para vocês, antes de mais nada, o nosso convidado de hoje, que é o Felipe Machado, que está aqui do meu lado. Tudo bem? Olá! Que Tudo bom beleza. que você está aqui, obrigada por ter vindo à nossa reestreia. Obrigado pelo Muito convite. legal. Imagina, super bom você ter vindo, obrigada. Bom, você que está aí desse lado, você pode acompanhar a Imprensa na TV pela AltV, www.altv.com.br, óbvio, né? Você está aqui, sintonizado com a gente. Ou então pelo Portal Imprensa, www.portalimprensa.com.br/Imprensa na TV, que agora é o nosso site do programa, e também todas as edições on demand vão estar lá. Enfim, vamos nessa. Se você quer falar com a gente, use a hashtag TV da Internet. Estou aqui com vocês pelo Twitter. Vocês podem também usar a página no Facebook do Portal Imprensa, ou a minha mesmo, Thaís Naldoni, e o meu Twitter é @ThaísNaldoni. Tamo lá, vamos conversar. A partir de agora, Felipe, você faz tudo e como dá tempo? Dormir pra quê, né? Não, eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, assim, eu acho que a gente acaba arranjando tempo. Então, eu sei que é meio clichê, mas na verdade é isso mesmo. Eu trabalho bastante e daí, às vezes eu vou para casa, daí eu penso, pô, o que eu vou fazer? De repente eu vou escrever um pouco, né? Então, assim, às vezes as coisas que a gente pensa que são trabalho e tal, às vezes na hora de lazer a gente acaba também fazendo o que as outras pessoas chamam de trabalho, mas pra gente é um pouco de prazer, né? Bacana. Bom, para informação de vocês, o Felipe é chefe de reportagem da R7, como eu estava dizendo aqui agora, escritor, ele tem vários livros publicados. Além disso, ele também tem um blog que chama Palavra de Homem, que ele fica lá fazendo atualização bacana com diversos artigos legais que a gente foi acompanhar. Acompanhe também, que é muito legal, é www.palavradehomem.com.br. É isso aí. .com só BR? Não, .com.br e daí agora tá indo para a R7 também. Vai para a R7 Daqui a pouco também? vai para a R7, esses dias deve começar lá. Legal. Esse blog, ele foi, na verdade, é um fruto da coluna que você teve durante muito tempo no JT. Exatamente. Ele começou já faz uns 6 anos, justamente que era uma coluna semanal no JT. Era uma coluna Palavra de Homem, a ideia era que ele fosse... o JT tinha uma revista, que era uma revista feminina, né, tal, que saía todo domingo. Era um texto, uma crônica que ficava na contracapa. E depois ele acabou ganhando essa versão de online, o blog mesmo, e depois eu fui para o Diário de São Paulo, acabei levando a coluna para lá, o blog continuou no palavradehomem.com.br, e agora estou levando para a R7, espero que, como a R7 tem uma audiência muito legal, eu acho que ele vai dar uma potencializada, vai chegar a mais gente, vai ser legal. No Diário de São Paulo você fez um trabalho muito grande com mídias digitais, né? Você era diretor de mídias digitais. Hoje em dia só o que dá, né? Mídias digitais dão com tudo. Eu acho que assim, bom, estamos aqui falando sobre imprensa, numa TV por streaming ao vivo, enfim, a AltV até uma pioneira no Brasil disso, é um exemplo muito legal. Mas eu acho que é uma tendência, né? Quer dizer, eu vim do jornalismo papel, né? Que a gente chama de impresso e tal. Hoje, e eu acho que não dá mais para você falar assim, eu sou um jornalista de impresso, eu sou um jornalista de TV, eu sou um jornalista de rádio. Eu acho que tem até um conceito que eu costumo chamar que é total mídia, que é um multimídia, na verdade, uma outra palavra para designar isso. Que é mais ou menos isso, né? Você é um jornalista, você é um comunicador, enfim, você tem que usar a ferramenta que tiver na sua mão para você comunicar, para você falar com as pessoas. Então, hoje em dia a internet realmente é uma ferramenta muito forte. A imprensa, digamos assim, o jornalismo impresso, né, o papel e tal, ele perdeu muito espaço, né? Os veículos foram reduzindo, não de importância, claro, porque ainda continuam com uma credibilidade muito importante, muito legal. Inclusive alguns deles, a maioria deles tem a sua versão online, que também transfere essa credibilidade, o que é muito importante para a internet. Mas também você tem portais, né? Você tem portais, por exemplo, o R7, que é um portal da Record, né?
é uma televisão fazendo um portal, então ele compete com os portais dos jornais, então quer dizer que você tem uma comunicação, assim, a internet conseguiu meio que juntar várias mídias numa coisa só, né? Você tem vídeo, você tem áudio, você tem texto, foto. E acaba sendo mais importante, cada vez mais importante, que os jornalistas saibam lidar com todas as mídias, né? Isso não tem jeito. É mais ou menos isso que eu estava falando, quer dizer, você tem que falar, você tem que comunicar para o público a notícia, não importa a ferramenta, né? As pessoas falam assim, mas o jornalismo, o papel tá, os jornais vão acabar. Claro, os jornais, assim, em termos de o papel em si, talvez acabe um dia, né? Porque inclusive é uma operação muito cara, né? Você imagina tinta, comprar o papel, que geralmente é importado, daí tem que comprar em dólar, daí você tem as máquinas para rodar, os funcionários, daí você tem que colocar num caminhão para levar para a banca, para levar para casa das pessoas. Isso tudo é uma operação que custa muito caro e na internet você faz assim, send, e a notícia está lá pronta, né? Agora então, você pensa bem, esse negócio do papel na Venezuela, por exemplo, é um movimento que tem acontecido fortemente de ter dificuldade de compra de papel e muitos jornais terem que diminuir a tiragem, uns deixaram de rodar e outros estão rodando uma tiragem bem menor em dias também intercalados. Então, aí tem uma questão política. De imprensa, tem uma questão política que é interessante, né? A gente tem um pouco de alguns governos mais de esquerda na América do Sul, na América Latina, né? Uma chavização assim de alguns países da América Latina. Isso é uma outra forma. A internet também ela tem uma vantagem nesse sentido porque ela é mais democrática, né? O acesso à internet é mais democrático. Você não precisa ter um servidor na Venezuela ou você pode ter um servidor em outro país falando com a Venezuela. Quando você tem uma operação de papel, uma operação física muito, muito forte, é mais fácil para os governos controlarem isso. Na Argentina a gente tem visto isso também, essa guerra da Cristina Kirchner com o Clarim, né? Sim. Então, para Rafael Correa no Equador, você tem alguns governos que têm essa vamos dizer assim, um viés mais de esquerda, né? Eu sei que é difícil falar de esquerda e direita hoje em dia, mas um viés mais bolivariano. Acho que essa palavra está mais na moda do que esquerda e direita. Que você tem essa operação física, ela fica mais fácil de controlar por esse tipo de governo, né? É verdade. Então, quando você tem a internet, que é uma operação mais fragmentada e mais vertical, né? mais horizontal, assim, fica mais difícil para os governos controlarem. Verdade. Bom, falando em internet, há 2 semanas, mais ou menos, um assunto vem bombando na mídia e surgiu na internet de um post de um jornalista e colunista da Folha de São Paulo chamado Jairo Marques. O Jairo fez uma matéria, na verdade não é uma matéria, um post no blog dele, falando a respeito do namorado da Miss Bumbum. O namorado da Miss Bumbum é um cadeirante e essa matéria acabou sendo chamada no site UOL. Essa matéria não, esse post foi chamado lá no UOL e gerou muitos comentários, principalmente pela forma como o Jairo se posiciona e escreve sobre deficientes. Ele próprio cadeirante trata os deficientes de uma maneira muito descolada, muito diferente. Bom, para falar sobre isso, para ouvir o lado do jornalista dessa enorme polêmica, porque até agora, embora muita gente tenha repercutido essa história, o jornalista ainda não foi ouvido. E Imprensa na TV, com a repórter Danúbia Paraíso, foi lá na Folha de São Paulo saber, e aí, Jairo Marques, o que você tem a dizer? Do jornal Folha de São Paulo para conversar com o jornalista Jairo Marques a respeito da polêmica em torno do post sobre o namorado da Miss Bumbum, que é cadeirante. Imprensa na TV veio conferir. Jairo, o blog Assim Como Você existe já há 5 anos. E para quem não conhece, você utiliza algumas expressões como mal acabado que podem ser interpretadas de uma forma diferente da que você gostaria de passar. Eu queria saber como que surgiram essas expressões e o seu estilo de texto. A realidade das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo, ela é totalmente ligada a momentos muito difíceis. As pessoas passam meses nos hospitais para fazer uma reabilitação. Essas pessoas passam por preconceitos diários. Essas pessoas passam por dificuldade de arrumar emprego, de se inserir em sociedade. Então, assim, as palavras mais pesadas e mais politicamente corretas envolvendo as pessoas com deficiência, na minha concepção, elas não cabem em um blog que eu vou me divertir, que eu vou informar aspectos incomuns dessas pessoas. Então, quando eu quero abordar uma vida mais comum
quando eu quero abordar uma integração das pessoas com deficiência, eu escolhi um caminho mais humorado, um caminho que não traga todo esse estigma que envolve a vida das pessoas com deficiência, o coitadismo, o assistencialismo, a caridade. Muito pelo contrário, quero mostrar que a gente está em sociedade, a gente quer o espaço em sociedade, né? Eu já fico nervoso o suficiente quando tem um cara que ocupa a vaga reservada no estacionamento sem a devida necessidade. Por que num blog que é mais livre, né, que é uma linguagem muito mais livre, muito mais solta, eu vou usar um termo, a pessoa portadora de necessidade especial, que é um termo abominável, né? Por quê? Qual a diferença entre deficiente e mal acabado, né? Então, esses termos, eles foram tanto sendo introduzidos por mim lá há 5 anos, quando o blog começou, quanto os leitores foram sugerindo. É uma grande diversão isso. Quando a pessoa atribui uma maldade a essa palavra, quando a pessoa atribui um peso a essas palavras, é um conceito dela. É um conceito na realidade dela, do coitadismo dela. Não tem a ver com a realidade do blog, uma realidade que eu quero passar com os meus textos. Então, há um pouco essa origem aí das palavras. E essas expressões também, de alguma forma, aproximam, né, o leitor que se identifica e tem a vivência, né, assim como você, que como é o nome do blog, né? Exatamente, acho que você pegou o ponto aí. Quando eu comecei a escrever, eu não queria escrever somente para cego, para surdo, cego que eu chamo de puxador de cachorro, né, por causa do cão-guia, ou para quem tem um escutador de novela variado, como eu brinco. Eu queria escrever para o público em geral, conhecer o universo das pessoas com deficiência, para a gente poder conviver mais, né, para a gente poder mostrar que eu sou assim como você. Né? Eu faço sexo, eu namoro, eu trabalho, eu tenho a minha vida comum, assim como você. E assim como você, eu posso brincar comigo mesmo, né? Eu posso fazer piada, eu sou uma pessoa comum. Eu não sou uma pessoa protegida em um cristal, em um vidro, em uma bola de cristal, né? Recentemente, o post O Namorado da Miss Bumbum gerou uma incrível repercussão, né? Justamente por você usar alguns termos, algumas expressões como mal acabado para o namorado da Miss Bumbum, que é um cadeirante. Você esperava tanta repercussão e essa era mesmo a ideia com o texto? Olha, eu acho que todo jornalista que escreve um texto, ele espera uma boa repercussão das suas matérias, né? E quando eu faço um post em um blog voltado para a pessoa com deficiência, todas as vezes eu me coloco o desafio, tomara que esse texto seja lido por muitas pessoas. Então, foi um golaço de placa. Ser muito lido foi maravilhoso. Eu esperava, talvez não esperava essa dimensão toda, com certeza não esperava essa dimensão toda, mas já botei no blog pessoas com deficiência falando abertamente sobre sexo, pessoas fazendo poses ali que simulavam sexo, pessoas com deficiência seminuas, pessoas com deficiência ligadas a dramas muito fortes. Então, todas as vezes eu quero sim ser muito lido, eu quero que as pessoas parem de pensar que quem tem algum tipo de deficiência está encostado na sua casa, ou é um pobrezinho que precisa de assistência 24 horas. Não, as pessoas com deficiência precisam de condições iguais e precisam de que o mundo entenda as suas necessidades pontuais para que ela viva como qualquer outro tipo de pessoa. Só uma parte, o Jairo Marques, ele é colunista de acessibilidade lá da Folha de São Paulo, já tem vários anos, e ele mantém o blog Assim Como Você há 5 anos, sempre tratando de temas de deficiência. No Brasil, é o jornalista mais engajado, podemos dizer assim, nesse tema, e além disso, é o primeiro colunista de jornal impresso a tratar do tema acessibilidade em um grande jornal. Isso é muita coisa, né, Felipe? Eu achei bem legal essa abordagem dele, porque normalmente o assunto tende a você, como ele mesmo fala, uma coisa coitada, não sei o que e tal. Não, ele trata com uma normalidade porque é assim que tem que tratar mesmo, né? E ele, por ser cadeirante, ele pode falar do jeito que ele quiser, porque ele tem a credibilidade, né? Ele tem ele sabe, ele sente na pele ali quais são os problemas, quais são as coisas do dia a dia, que são as dificuldades e tal. Então, achei muito legal. Achei interessante o jeito que ele... Eu não conhecia muito, assim, o blog, eu não conheço, não tenho acessado tanto, mas eu achei muito interessante, achei bem legal. Para vocês,
não saiam daí, porque o Jairo Marques ainda não acabou, a gente tem mais um bloquinho com uma entrevista dele, mas enquanto isso a gente vai bater um papo aqui, Felipe, porque tá divertido, fala aí. O Felipe, ele foi pra Copa do Mundo, Olimpíadas, como eu disse, ele faz muitas coisas. E tem um livro dele aqui, que ele trouxe até aqui pros internautas, pra gente falar depois sobre isso. Vocês querem ganhar o livro do Felipe, que chama Bacana Bacana? Mostra aí, Felipe. Vamos lá. Livro. Esse aqui é o livro que... Esse livro também é engraçado. Quando eu fui para a Olimpíada da China, cobri pelo Estadão, eu mantinha um blog, na época, que era o Ping Pong. Aventuras de um jornalista pela China e tal. E daí, quando eu voltei da China, eu transformei o blog, editei os textos e transformei num livro Ping Pong. E foi uma experiência muito legal. O livro foi até indicado ao Jabuti, foi muito legal. E daí, quando teve a Copa do Mundo da África do Sul, eu fui para lá para fazer a mesma coisa. Então, Bacana Bacana, ele era um blog, e daí ele virou um livrinho, meio que acaba virando meio que um guia, assim. Eu acrescentei algumas coisas de serviço e tal. Então, quem que vai ganhar? Como é que vai ser? Então, é isso que eu ia falar. Vocês que acessam a página da UTV, www.utv.com.br, corram lá na fanpage do Facebook, dão curtir lá na fanpage. As novas pessoas que estiverem curtindo a partir de agora, e todo mundo que estiver lá curtindo, e interagir com a gente durante o programa com a hashtag TV da Internet ou com a hashtag Imprensa na TV, vai concorrer a esse livro, a gente vai fazer um sorteio e no próximo programa eu conto para vocês as 3 pessoas que ganharam os livros, que são 3 livros que o Felipe trouxe pra gente. Falando em Copa do Mundo, Felipe, você que já esteve em uma, o que você espera da Copa aqui no Brasil? Nossa, essa pergunta de $1 milhão. Na verdade, eu acho que os grandes eventos esportivos, né, o que a gente tem visto, eles servem para alavancar muitos investimentos, né? Mas os que são realmente bem-sucedidos são os eventos que conseguem ter um planejamento, que você consiga realmente fazer uma mudança grande na infraestrutura do país. Principalmente na questão de transporte urbano, mobilidade, né? Na questão de telecomunicações e tudo mais. E o Brasil não fez isso. Isso é uma coisa que tanto que está tudo atrasado, né? Os aeroportos, né? A gente vê assim, o trem-bala que todo mundo falava na época, tal, não vai ter... o metrô que vai até o aeroporto de Cumbica, em São Paulo, não vai ter. Então, quer dizer, o Brasil perdeu uma grande chance de fazer de usar a Copa, né? A gente sabe há tanto tempo, né? A gente sabe, sei lá, mais de 10 anos da Copa e a gente não fez a lição de casa, né? E isso é uma coisa típica do Brasil, infelizmente. Então, é uma pena a gente ver que a gente poderia... A Copa vai acontecer, claro, né? Vai ter os problemas, na África do Sul também teve muitos problemas. Eu lembro que o metrô que levava do aeroporto em Joanesburgo para o centro da cidade ali, ele ficou pronto no dia da inauguração, da estreia da Copa, né? Tudo então, pra dar assim, certo, né? No dia, aquele cheiro de tinta, né? Tá um negócio, a gente olhava e falava, putz, ficou pronto, pelo menos ficou pronto no dia, né? Assim, pelo menos com cheirinho de novo, São Paulo, né? a gente nem vai ter esse metrô que vai do aeroporto para cá, então pior ainda. Os estádios superfaturados, aqueles milhões de dólares, bilhões dos estádios que eram para ser feitos com dinheiro da iniciativa privada, acabam sendo feitos com dinheiro do governo, né? Então, assim, o Brasil mais uma vez perde a chance de dar um salto, né? De fazer uma coisa bem feita, né? Claro que a Copa vai acontecer, talvez o Brasil ganhe, os estádios vão estar aí, os times vão jogar, vai acontecer de algum jeito porque acontece. E a né? tal da herança? As pessoas falam muito no negócio da herança, que a Copa deixa para o povo, Então, de investimento, de não sei o quê. Poxa, e aí, aquele estádio, por exemplo, de Brasília, que todo mundo reclama, né? Que não tem nem time lá em Brasília, e tem aquele estádio grandão, que não podia nem chamar Mané Garrincha há pouco tempo. Isso é uma coisa que é triste, né? Porque assim, a herança que deixa, normalmente a herança, o legado, né? Que eles dizem, o legado da Copa, o legado da Olimpíada, é justamente essa coisa de infraestrutura, de investimentos e tal. O Brasil, o legado que vai ter, assim, uma reforma grande de estádios, alguma outra reforma de aeroportos, assim, eu acho que embora alguns não fiquem prontos para a Copa, eles vão ficar prontos um pouco depois, mas enfim, pelo menos vai ter isso. Mas o legado que vai ter é um legado de um investimento bilionário do governo, né? Que não sabemos direito quanto vai ser, porque não sabemos quanto que desse valor realmente foi investido. E esses estádios que depois viram aqueles elefantes brancos, né? Na África teve também esse problema. Alguns estádios, eu acho que não lembro se era o de Manaus ou de outro país, de outro estado, estava sendo cogitado até transformar em presídio, ou transformar alguma coisa de... ou seja, a gente começa a discutir assim, por que fez tantos estádios, né? Para atender interesses políticos locais. É verdade. O Brasil não precisava ter 12 sedes, né? Não precisava ter tantas sedes. E os próprios países que vão jogar, normalmente assim, os países de um grupo eles jogam numa mesma cidade. Não, no Brasil eles vão ter que se deslocar muito. Sim.
Então vai ser uma confusão de malha aérea, inclusive, né? Porque você vai ter um deslocamento enorme de países, de seleções, né? E de torcedores que vão atrás disso. Então, quer dizer, você criou um problema maior ainda do que você já tinha, né? Em vez de você solucionar esses problemas criando sedes, que os grupos ficassem na sede, na cidade sede e tal, não, você fez eles se deslocarem para atender justamente interesses políticos locais. Então, quando você começa a ver tudo isso, assim, você começa a ver que perdemos uma grande chance de dar um passo aí na infraestrutura, principalmente do Brasil, né? E na estrutura de imprensa, você acha que o Brasil vai fazer uma boa cobertura? Porque, óbvio, tem o lance dos direitos, que a Globo tem os direitos, algumas emissoras fechadas têm os direitos. Como um site, por exemplo, como o R7, vai fazer essa cobertura? Vai fazer a cobertura paralela? Vai fazer o quê? Procurar novos caminhos? Você tem assim, a cobertura de esportes, né? A cobertura do esporte, mesmo da parte esportiva, eu acho que todo mundo vai fazer muito bem, né? Principalmente no Brasil tem uma cultura de cobertura de futebol que é sensacional. Sim. Talvez seja a melhor do mundo em termos assim, né? Porque a gente tem desde a parte, como todo mundo é técnico, todo mundo manja de futebol, né? Na teoria, então os jornalistas também são muito preparados e tal. Então nesse tipo de coisa eu acho que todo mundo vai fazer bem feito. Você tem muitas agências, né? Você tem muitas agências internacionais. A quantidade de jornalistas internacionais que vêm para uma Copa do Mundo, para a Olimpíada, eu acho que a gente nunca teve aqui, né? Um evento desse porte, porque a última Copa foi em 50, então não existia. Faz um pouco de tempo. Faz um pouco de tempo, não existia. Acho que não existia internet na época, né? Acho que estava um pouco longe de ser inventada. Mas é uma quantidade enorme de jornalistas. Então, uma outra coisa que a gente não se preparou, talvez, é a questão de telecomunicações, né? Sim. Isso daí é uma questão... na África foi uma coisa... Teve alguns problemas. Na China foi um negócio muito bem feito, assim, foi uma coisa... O media center, né, da China era um negócio, assim, incrível. Na África também era um negócio impressionante. O Brasil espero que faça bem. Agora, a parte de 4G, né, que foi uma coisa que foi prometida e tal, eu não sei se vai estar funcionando até lá, porque nem o 3G funciona direito, a gente está ainda no meio G, né? Ia falar bem isso, a gente está falando de tecnologia, de novas mídias, enfim, de N coisas. A gente foi buscar uma matéria, aliás, a gente foi buscar as matérias, as capas de jornal que estavam bombando dia 7 de fevereiro, em 1994, há exatos 20 anos, para saber mais ou menos o que estava acontecendo, sabe, Felipe? Trazer isso para o nosso internauta aqui do Imprensa na TV. E foi muito interessante, eu queria pedir para vocês mostrarem para a gente a capa da Folha de São Paulo. Olha lá, a Folha atinge 1 milhão de leitores às segundas. E logo abaixo dizendo, o meio jornal liderou o crescimento publicitário no ano anterior, que era 1993. Isso dito hoje é uma coisa absurdamente real, né? A gente tem o meio jornal, eu tenho um carinho muito especial pelo meio jornal, não só por ter trabalhado, mas porque meus pais são jornalistas, meu pai e minha mãe. Uhum. Meu pai, Adonis de Oliveira, ele foi jornalista do Estadão, da Folha também, e minha mãe foi editora da Ilustrada, Elô Machado, foi editora da Ilustrada durante 10 anos, acho que foi a primeira mulher a ser editora de um caderno de cultura, assim, um caderno de um grande jornal do Brasil. Então eu tenho um carinho muito grande, eu cresci em redação, eu crescia vendo eles batendo, aquele barulho da máquina de escrever, para mim é uma coisa muito familiar que eu tenho desde criança, então tenho um carinho muito grande pelo papel. Mas é um meio que está afadado a desaparecer, não o jornalismo em si, né? A gente falou disso. Claro. O meio, na verdade, o papel em si, ele não é importante, né? Ele é importante talvez para a indústria de papel, mas eu acho que para o jornalismo, está com o iPad, está com o telefone, né? Esses são os meios que a gente vai consumir mais notícias, né? No futuro, e hoje já é assim. Você tem, tipo, minha filha, eu tenho uma filha de 7 anos, a Bebel, que é muito engraçado porque ela tem um pouco de nojo de papel jornal. Então eu estou lendo o jornal, ela não gosta muito, mas ela pega o iPad né? e vê vídeos e já sabe, e desliza, e tem uma familiaridade já com 7 anos, né? Muito grande. Então, eu acho que a geração dela, ou até uma geração já um pouquinho mais velha, adolescentes hoje, você não vê adolescente lendo jornal, né? Eu acho que o meio jornal não conseguiu se renovar, até uma autocrítica que deve ser feita ao jornalismo impresso. Não conseguiu se renovar a ponto de trazer os jovens, né? Até porque o meio é uma coisa, é mais complicado, né? No iPad ou no mobile, no telefone, você clica, você pode ouvir uma música, você vê um vídeo no YouTube, você vê um vídeo e tal. O jornal, ele é realmente limitado. Além de tudo, a coisa do tempo real é uma coisa impressionante, né? E mesmo das redes sociais, né, que a gente tem um outro fenômeno que é um pouco mais recente. Mas você tem, por exemplo,
uma coisa que é imediata, né? Essa coisa do tempo real. A notícia sai 1 minuto depois, sei lá, 5 minutos depois ela está já sendo lida pelo internauta, né? E o jornal tem essa coisa, o jornal tem que fechar, né? Tem que fechar para poder rodar na gráfica, para poder sair, ir para a banca, para poder chegar na mão. Então, você tem um gap aí de tempo, né? Sim, ou muda a linguagem, ou as pessoas já viram tudo que vai sair no jornal antes na internet, né? Então não tem jeito. Exatamente. O que o jornal não soube fazer, desculpa te interromper. Claro, imagina. O que o jornal não soube fazer, talvez, assim, daí é um pouco de meia-culpa também, foi se transformar num veículo mais analítico, né? Assim, de saber explicar mais o contexto da notícia, em vez de só dar notícia, porque só dar notícia, a gente sabe que o jogo foi à tarde, Corinthians ganhou de não sei quem, no jornal do dia seguinte está assim, Corinthians ganhou de não sei quem, não precisamos saber isso, já sabemos isso. Né? O jornal não conseguiu dar esse passo, alguns jornais até tentaram, né? Essa coisa de ser um pouco mais analítica, se achava que talvez fosse uma tendência, mas isso não conseguiu vingar, né? Isso é verdade. Bom, queria aproveitar que você falou aqui de tempo real, Felipe, para dar um abraço, um beijo nos nossos internautas que estão aqui acompanhando ao vivo, Imprensa na TV, e a entrevista do Felipe aqui comigo, que está divina. Então, um beijo, Danúbia Paraíso, um beijo, James Eduardo, que fez a edição das matérias para a gente, um beijo, Flávio Varão, Luiz Carlos Júnior, muito obrigada, Cida Naldoni, muito obrigada, todos vocês que estão aqui online, o pessoal lá da imprensa, Ricardo Rocha, Daniela Maio, muito obrigada, um beijo para vocês. Camila, Danúbia, bom, o pessoal todo da redação, Vanessa, Jéssica, Gabriela, enfim, é bastante gente lá, viu, Felipe? Então não dá para falar o nome de todo mundo. Um abraço para todos, porque acho que é importante, né, esse veículo imprensa, né, de poder tratar um pouco do nosso meio, né, porque a gente normalmente escreve tanto, trabalha tanto para falar dos outros. Eu acho que é importante também falar um pouco. E um abraço para o Simval também, que está aqui atrás, nos estúdios aqui da OTV, acompanhando essa estreia. Um beijo para você, viu, Simval? E para o Luquete também. Para o Luquete, um beijo também. Tem uma experiência, o Luquete me ajudou a criar a TV Estadão. Foi um personagem muito importante. No comecinho da TV Estadão, quando a gente estava naquela fase de comprar equipamento, de ter uma assessoria, assim, o Luquete foi um cara bem importante. Um abraço para ele. Abraço para todos vocês. E eu queria agora chamar a segunda parte da matéria do Jairo Marques. Vamos lá concluir? E apesar das críticas, os comentários, as ofensas, esse texto também gerou uma discussão a respeito da deficiência e também da relação, né, dos deficientes com o sexo. Isso de uma forma, isso acabou sendo muito positivo, né? Como que você avalia isso? Isso já aconteceu, acho que ao longo desses 5 anos, umas 10 vezes. Todas as vezes que o blog ele sai da sua característica original, que é um blog. O que é um blog? Um blog é um diário, né, em que você tem um estilo de publicações. Existe blog de sexo, existe blog de religião, existe blog de cultura. Evidentemente que eu estou hospedado num grande portal e preciso respeitar alguns tipos de regra, mas um blog, em sua essência, é um diário. Então, quando eu comecei com esse blog, eu já introduzi algumas polêmicas importantes para chamar a atenção das pessoas. E os mais polêmicos viraram pautas na grande imprensa. Então, vou puxar um pouquinho, alguns meses atrás, houve uma polêmica grande sobre o autismo. Né? Eu escrevi um texto falando sobre a lei que beneficiava os autistas, que agora tem os mesmos direitos de qualquer pessoa com deficiência, o que é algo altamente positivo. E eu questionava no texto assim, como é que a sociedade vai responder a essa lei. Né? Em dado momento do texto, eu brinquei, usei um termo chamado chubirubis, que não quer dizer absolutamente nada. O que quer dizer chubirubi? Não quer dizer nada. Né? Eu usei isso de forma carinhosa. Então isso também virou um escândalo, virou algo absurdamente ruim. Eu, jornalista abominável da Folha de São Paulo. Porém, a repercussão que isso teve em outras mídias de discussão sobre autismo foi espetacular. Como acontece agora sobre sexualidade da pessoa com deficiência. Sinceramente, assim, para mim isso é um tema que as pessoas já deviam ter aprendido na escola. Que nós somos comuns, cada um tem o seu jeito de ter a sua sexualidade, como qualquer pessoa. Né? O negro tem a sua sexualidade, o gay tem a sua sexualidade, o anão tem a sua sexualidade. Agora, a pessoa com deficiência também tem. Agora, por que isso virou uma discussão tremenda? Porque é um tabu. Né? Porque existe uma série de inverdades no entorno dessa temática. Então chamou a atenção da imprensa, o que é altamente positivo. E vou continuar fazendo.
foi acusado de ser preconceituoso, que a linguagem não teria sido adequada para um veículo como a Folha. Como que você vê esse tipo de crítica? Olha, Danúbia, ser taxado de preconceituoso foi dureza, foi bem difícil. Ainda mais porque o meu trabalho é absolutamente voltado para combater o preconceito, né? Então isso não foi fácil, né? As pessoas avaliaram o texto de uma maneira bastante superficial, muitas vezes a partir do primeiro parágrafo. As pessoas não avaliaram a mensagem que o texto tinha, que era defender o direito do cara namorar a Miss Bumbum, a Miss Peitinho, a Miss, enfim, cinturinha fina. As pessoas com deficiência podem se relacionar com qualquer tipo de pessoas que elas bem entenderem. Então, acho que as pessoas tornar isso em uma abordagem preconceituosa de quem escreveu é bem complicado. Tanto é que as pessoas que me fizeram críticas, Jair, eu acho que se você tivesse escolhido um termo assim assado, eu respondi a todas elas. Acho que todas as pessoas que queriam colaborar positivamente com um debate, acho válido, acho muito bacana. Embora essa discussão eu já tenha feito 500 vezes no blog e sempre há o voto vencido de que vamos continuar com os mal acabados da vida. Mas o direito das pessoas se manifestarem de uma maneira bacana, de uma maneira de tentar construir, eu vou respeitar para sempre. Agora, o fato das pessoas entrarem ali para te ameaçar, te ofender, xingar a sua família, acho que é muito cômodo, né? Você abrir o teu computador e xingar alguém de acordo com seus princípios e absolutamente baseado em algo que está errado do começo ao fim, né? Bom, terminamos agora a exibição da matéria de Jairo Marques. Primeiro, muito obrigada por ter recebido a nossa reportagem aí na Folha, viu, Jairo? Valeu mesmo. Felipe, como você avalia esse negócio? Você que trabalha com a internet muito próximo, os comentários, às vezes, eles são fascistas demais mesmo? É engraçado isso, porque eu acho que a tendência das pessoas nos comentários é serem mais negativos, normalmente. Dificilmente você vai ter, quer dizer, você tem gente elogiando, claro, mas eu acho que a tendência é você, como você está ali, você está protegido por pela virtualidade do meio, né? Quando você pode até se identificar, né? Você identifica, mas normalmente às vezes você pode ter um nome fictício, você pode colocar José da Silva, você pode colocar qualquer coisa, isso te dá uma certa... poder ser anônimo facilita a sua crítica. Sim, com certeza. Eu acho que ninguém vai fazer um elogio anônimo, mas a crítica anônima ela é muito fácil, né? E é muito fácil você xingar qualquer coisa, né? Por exemplo, tratar o cara de preconceituoso. Eu acho complicado, né? Porque ele está vivendo, ele sabe mais do que ninguém os problemas desse tipo de situação. Então, eu acho que as pessoas que comentam, elas normalmente têm uma tendência a fazer comentários mais negativos. Eu vejo isso pelo blog. Muita gente, claro, que legal, o texto é legal, tal. Mas eu acho que a pessoa, quando ela vai fazer uma crítica, ela tem mais força, ela tem mais vontade de criticar, mais gana do que quando ela vai elogiar. E no seu blog você modera os comentários ou você deixa eles... Modero. Normalmente, assim, mesmo quando tem críticas, eu publico. Eu só não publico quando tem palavrão, assim, xingamento, uma coisa assim, ou alguma coisa de preconceito mesmo, né, tal. Isso daí eu não deixo, mas... Felipe, você é um idiota, essas coisas que eu deixo. Quando está uma coisa mais assim, alguma crítica mais a mim, deixo sempre. Mesmo no Facebook, alguns comentários eu também gosto de comentar bastante coisa em Facebook e tal, as pessoas comentam e se não for uma coisa muito agressiva ou um xingamento, assim, normalmente eu deixo. Quando é uma crítica, eu acho que tudo bem, você está se expondo, né? O blog é uma maneira de você se expor e você tem que aceitar que a pessoa também exponha a posição dela. O ônus e o bônus, no fim das contas, né? Bom, tem gente aqui perguntando no nosso chat. Obrigada também, Marité Lopes, lá de Campo Grande, que também está online aqui com a gente no Imprensa na TV hoje. Obrigada mesmo por estar aqui. Felipe, você acha como que o jornalista pode se preparar para fazer uma cobertura legal, mesmo sem estar credenciado na Copa do Mundo? Copa do Mundo. Na verdade foi isso, embora eu tivesse credenciado na Copa da África, eu vi os jogos e tal, mas o meu blog... e depois o livro, o blog que virou o livro, ele não é exatamente sobre o futebol. Aliás, ele não é nada sobre a Copa do Mundo em si, sobre o futebol mesmo. Uhum. Então, esses dois eventos que eu cobri, a Olimpíada e a Copa, né, a Olimpíada da China e a Copa da África, eles foram justamente... o Estadão, na época, ele tinha a equipe que cobria futebol, que cobria esportes, que era uma equipe voltada, né, para que é bem
uma coisa bem específica, né? Você entender de futebol, entender de esportes e tal. Eu até poderia ter feito isso um pouco, de alguns esportes, ou mesmo futebol, mas eu fui com a missão de realmente ter um olhar de quem está vendo a cultura do país, um pouco mais de comportamento. Então, acho que o que você pode se preparar, na verdade, é você estudar muito. No caso de um jornalista no Brasil, eu acho que assim, saber as particularidades, saber um pouco da cultura dos lugares onde você vai e tal. E esses 2 lugares eu estudei bastante antes de ir, mas eu acho que você tem que manter um pouquinho também do seu espanto, ali, da sua surpresa. Porque isso é importante na hora de você... eu costumo usar muito nesses textos a parte do humor. E eu acho que esse humor ele fica mais fácil quando você se deixa surpreender pelos assuntos. Então, você saber o lugar onde você está indo, a parte cultural e tal, mas você também dá espaço para essa surpresa, eu acho que tem uma combinação mais interessante na hora de escrever. Legal. O Adriano Santos está aqui com a gente também. Obrigada, Adriano, por estar com a gente aqui ao vivo. A pergunta dele é: qual o limite da liberdade na internet? Há limites para isso? Assim, você pode chegar na internet e falar o que você quiser, do que você quiser? Tem algum tipo de limite? Eu acho que na internet, a gente costuma assim, falar da internet como se ela fosse uma coisa midiática. Eu acho que a internet não é só mídia, né? A internet, na verdade, ela é uma reprodução virtual do mundo. Então, você faz compras pela internet, você pode ver uma televisão pela internet, você pode ver um filme, você pode mandar uma mensagem. Ela é uma reprodução, na verdade, do mundo, só que dentro de um ambiente virtual. Então, você tem que ter o mesmo comportamento que você tem no mundo, né? Se você vai xingar alguém na rua e você xingar uma pessoa na internet, é mais ou menos a mesma coisa. Verdade. Eu acho que uma coisa errada da legislação brasileira, né? Bom, pelo menos o que eu tenho prestado atenção, é que trata a internet como mídia, normalmente. Mesmo na questão por exemplo, de eleições, que é uma questão bem específica, a legislação trata a internet como se ela fosse um canal de TV, um canal, uma concessão. Verdade. Isso eu acho que está um pouco errado, assim, deveria ser revisto, porque a internet, como eu falei, ela tem um espaço muito mais amplo, ela é muito mais do que apenas um canal midiático, né? Então ela tem compras, ela reúne pessoas, ela permite debate de ideias. Então, ela é muito mais do que simplesmente um jornal ou uma televisão. Tal. Ela é mais complexa do que isso. Então, eu acho que é difícil você ter um tipo de regra, importar uma regra da TV ou do jornal e aplicar na internet. Isso é feito porque as pessoas não entendem a internet, principalmente os legisladores, talvez. Tanto que o marco regulatório da internet não sai de jeito nenhum, né? Aí tem uma questão política também que é interessante, né? Mas essa coisa, eu acho que os legisladores assim falta muito conhecimento, né? Você vê que tem um ou outro deputado, um ou outro senador que entende do assunto, mas você vê que é muito pouco, assim, né? Muito pouco para discutir esse tipo de questão. E fica mais fácil para eles simplesmente reproduzirem as regras das outras mídias na internet para poder, talvez, de certa forma, controlar um pouco mais, né? Mas a internet, eu acho que assim, a liberdade de expressão ela tem que existir na internet, do jeito que ela tem que existir na imprensa, ou na mídia de maneira geral, mas ela tem que ir também até onde começa o direito do outro, né? Então, claro. Preconceito, fascismo, nazismo, racismo, esse tipo de coisa tem que ser combatida tanto na internet quanto na vida real, digamos assim. Bom, é só um lembrete para vocês também, a gente já continua aqui com o Felipe. O Troféu Mulher Imprensa, que é promovido pela revista e o portal Imprensa, está na sua 10ª edição e terminando o seu período de votações da segunda fase. A segunda fase é votação aberta através do site www.portalimprensa.com.br. São 15 categorias de diversas mídias, tem várias jornalistas super competentes lá para serem votadas. Então acessem o site, votem lá também, escolham suas favoritas. As votações terminam no dia 13 de fevereiro, às 23h59. Então você ainda tem os dias para votar, votem. E também tem o site específico do troféu, www.troféumulherimprensa.com.br, e lá tem todas as informações sobre o troféu, tem regulamento, edições anteriores, fotos, um montão de coisa para vocês se deliciarem com esse prêmio, que é uma delícia. Esse prêmio ele é o único na mídia brasileira voltado para reconhecer o talento da mulher na redação brasileira, para reconhecer esse valor da mulher. Importante, né, Felipe? Super, super. Eu até citei minha mãe antes. Eu acho que assim, a mulher acho que já, hoje em dia já não precisamos nem falar disso, porque é claro que ela já conquistou um espaço muito grande, você tem grandes jornalistas, você sempre teve, mas assim, hoje em dia é uma coisa que é totalmente de igual para igual, né? Eu não vejo nenhum tipo de diferença na hora de trabalhar, conheço grandes jornalistas que não vejo nenhuma diferença assim, no trabalho
na qualidade do trabalho em relação ao homem e mulher. O Ricardo Rocha está aqui falando com a gente. Oi, Ricardo, obrigada. E ele está falando a respeito do cinegrafista da Band, que ontem foi gravemente ferido durante a cobertura lá dos protestos do Rio de Janeiro. Foi uma coisa feia mesmo, ele está internado em estado grave ainda, passou por cirurgias, realmente foi uma situação bem difícil lá para ele. E ele quer saber sobre a importância do jornalista se precaver e se cuidar nesse tipo de cobertura, né? Que tipo de conselho você daria para um cara que está lá nessa guerra, na verdade? Porque é uma guerra civil, né? Difícil, né? Porque a gente está vivendo um momento desde junho do ano passado, um momento meio novo no Brasil, né? No exterior você tem já essa cultura de manifestação já um pouco mais comum, tanto que as polícias no exterior são muito mais preparadas, né? A polícia brasileira está descobrindo como agir, até porque é um fenômeno bastante novo, porque você tem a manifestação e você tem junto, por exemplo, movimentos como o Black Blocs, né? Que são movimentos que acabam usando a manifestação como um meio também às vezes de praticar atos de violência e vandalismo e tal, que até eles defendem isso como uma forma também de manifestação, de protesto. Então é muito difícil para o jornalista que está no meio, é complicado, assim, porque você, ao mesmo tempo que você precisa cobrir, né, é importante a imprensa estar lá, vendo de perto, né, não só ficar cobrindo da redação, né, vendo pela televisão, tá, mas assim, alguém tem que estar lá, alguém tem que estar cobrindo isso. E o Brasil, esse ano, eu não lembro os dados, mas assim, teve um aumento muito grande de ataques contra jornalistas. Sim, muito. Do ano passado já teve, e nesse começo de ano também, alguns casos. Então, não tem muito que um conselho assim, é tentar se precaver, é tentar usar os equipamentos de segurança que são básicos, né? Mas é muito difícil quando você está no meio de uma manifestação assim, é uma coisa muito imprevisível, né, o que pode acontecer. Então, muito difícil você se controlar. Assim, mandar um abraço para esses profissionais que são super importantes, né? É verdade, é como se fosse uma guerra mesmo, né? Alisson Rodrigues, muito obrigada por estar aqui com a gente, online, aqui ao vivo pelo AltV e no Imprensa na TV. Muito obrigada mesmo, viu? Te espero aqui na semana que vem. Bom, o programa está quase chegando ao final, então como gran finale, vamos dizer assim, dessa nossa reestreia, a gente vai trazer uma coisa que era, digamos que, o nosso prato principal da nossa antiga versão do Imprensa na TV. A gente sempre trazia gafes de jornalista, sabe, Felipe? Porque a gente tem que tratar a gente mesmo. Tem muitas, né? Gafe. A gente tem que tratar a gente mesmo com humor, não? Então, essa semana aconteceu uma coisa interessante, é engraçadinha, desculpa, colega, que vai aparecer aqui na TV, mas é legal e eu queria mostrar para vocês, então, uma gafe só essa semana. Vamos lá. Com as informações que a gente tem, de acordo com uma nota da Light, que é a concessionária de energia do Rio de Janeiro, 17 subestações foram desligadas, pelo menos 600 mil pessoas, clientes, ficaram sem energia em várias regiões do Rio de Janeiro, como Bangu, Campo Grande, Guaratiba, Mérida e Jaguarepaguá. Jaraquapaguá. Então, vamos seguir aqui com as informações. Nós temos... Pois é, solidariedade, tá? Você, nosso colega da Globo News. É chato, mas acontece, né, Felipe? É muito complicado fazer ao vivo assim, do jeito que ele está fazendo. Muitos repórteres fazem, mas é complicado. E quando você, às vezes, pega uma palavra que você engasga ali, às vezes é complicado. Um abraço pro cara também, coitado. É uma coisa que, mas é um vídeo muito engraçado, mas é um vídeo que viralizou muito. As pessoas viram muito, assim. Mas um abraço pro cara aí, pode acontecer com qualquer um. Já aconteceu alguma dessas com você? Ao vivo? Não, desse tipo assim não, mas ninguém tá salvo, né? Porque de repente você engasga com uma palavra, teve até acho que o narrador hoje ou ontem que falou um palavrão no ar. Né? Às vezes você tá numa situação, às vezes você esquece, às vezes você tem algum problema que você... Ninguém tá salvo disso, né? Como estar, né? Não tem jeito, não tem jeito. Gente, volto aqui também agradecer todo mundo que está online. Obrigada. Estou recebendo aqui um montão de mensagens. Não dá para ler todas, desculpa, porque a gente está quase chegando no final do programa. Felipe, algum livro em vista? Quais os projetos? Na verdade, assim, eu tenho... o projeto mais próximo, assim, é realmente trazer o blog agora. Vou transferir para o R7, né? Eu tenho um livro infantil que eu estou finalizando. Bacana. Vou fazer em homenagem à minha filha. E, tem sempre projetos, né? Tem sempre projetos. Eu tenho uma ideia também de transformar o Palavra de Homem num programa de TV. Tem algumas ideias rolando aí, mas assim que tiver alguma coisa mais pronta, eu trago aqui para te contar. E a banda? O Viper é uma outra parte. Dormir para quê, né? Não é? O Viper a gente ficou parado durante muito tempo e no ano passado a gente voltou para comemorar, como você disse, 25 anos de carreira. A gente reuniu a formação original, né? Menos o guitarrista Elis Passarel, que toca no Capital.
mas a gente chamou o Hugo Mariucci, um outro guitarrista, e a gente fez uma turnê pelo Brasil. Dessa turnê, a gente fez um show em São Paulo, que foi muito legal, e esse show vai sair num DVD, que deve estar saindo assim, ainda nesse primeiro semestre, pelo selo Wiki Metal, que é uma produtora que também dá uma grande força. Então, acho que esse projeto realmente é o mais próximo, aí, é o DVD ao vivo do Viper em São Paulo. Bem bacana. Bom, obrigada primeiro por ter vindo aqui. Foi uma reestreia de ouro pra gente, com a sua presença. Obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Assim, Thaís, muito legal, e um grande abraço pro pessoal da Revista Imprensa. Obrigada. Bom, gente, a gente vai encerrando a Imprensa na TV de hoje. Se vocês tiverem críticas, sugestões, comentários, querem sugerir entrevistados, pautas, entre em contato com a gente. Bom, o e-mail é thaisnaldoni@portalimprensa.com.br. Vocês podem me procurar também pela página do Facebook Thaís Naldoni, ou então a página do Portal Imprensa, que é Portal Imprensa, no Twitter, @Thaís Naldoni, ou então fala com a gente aqui pela OTV na hashtag TV da Internet ou na hashtag Imprensa na TV. Bom, encontro vocês então na próxima sexta-feira, às 3 da tarde, aqui na OTV, com transmissão simultânea pelo Portal Imprensa, ok? Um beijão para vocês e até lá!